Oi, pessoal, aqui é Ellen. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu quero trazer uma resenha do Asas Reluzentes, da Alison Saft, que terminei recentemente, eu acho que foi semana passada, terminei de ler, e que é um livro que eu estou lendo para maratona de bater metas até o final do ano. E esse livro aqui já fazia um tempinho que eu queria ler só por causa dessa capa. Gente, eu acho essa capa belíssima, assim. Eu vi ele na livraria um dia e eu fiquei encantada com essa ilustração. E no verso também tem a continuação, assim, e tem o outro personagem, que é o Milori, né? Eu achei lindíssimo, assim. Aí eu fiquei, cara, tem uma vibe assim. Eu vi que é do universo da Tinkerbell, né? Tá escrito que é da Disney, inclusive. Mas eu fiquei assim me perguntando, será que é um livro um pouquinho mais adulto? Será que é um livro jovem? O que que vai ser? Porque aqui ela parece meio adulta na capa, né? E, enfim, pra dar um contexto, assim, eu vou dar a sinopse e tal, mas eu, pessoalmente, não conheço muito do universo de Tinkerbell. E eu acho que eu assisti só um filme, trocentos anos atrás, assim, quando eu era menor, e eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro pouquíssimo. Aquele filme que a Tinkerbell nasce e vai descobrir qual que é o talento dela, e ela fica de cara que ela, no fim, é uma fada artesã e ela queria ser que nem as outras fadas que têm poderes muito mais interessantes e mais divertidos, assim. E esse é o único filme que eu assisti, assim, mas eu não me lembro dos detalhes, eu não vi os outros. Então, eu descobri rapidinho que esse livro aqui é sobre a rainha Clarion e o Milori, né? Eu não sei se é assim que fala o nome deles. Deve estar errado, mas eu não tenho nenhuma outra referência além desse livro aqui. E eu lembrava vagamente deles, assim, mas logo eu já descobri que nos filmes eles são apresentados, assim, como tendo um romance que não deu certo, ou tipo um romance impossível, né? Porque, enfim, eu vou. Aqui a Clarion, ela tem 17 anos, então ela ainda não é a rainha. Mas ela vai se tornar rainha muito em breve. O livro já marcou a data da coroação dela, então ela vai assumir o cargo bem, assim, acho que dentro de um mês, mais ou menos, algumas semanas que o livro se passa, e ela tá se preparando para isso. Só que nessa época que ela tá vivendo, para já assumir a liderança das fadas, as fadas elas não se dão bem com as fadas do inverno. E ali no mundinho ali das fadas, elas se dividem em estações, né? Então tem a primavera, o verão e o outono. E elas que são as responsáveis por fazer a mudança das estações no mundo humano, assim, tipo, elas que fazem a transição. E tem o inverno também, só que o inverno não é junto ali das outras fadas, é um lugar separado, porque as fadas que são de estações quentes, elas não aguentam viver no inverno. Tipo, o inverno pode quebrar as asas delas por causa do frio. E as fadas do inverno também não podem passar para as estações quentes, porque lá pode também acontecer a mesma coisa, as asas delas podem derreter e não se recuperar nunca mais. Então tem essa separação entre eles, só que não é só esse motivo, assim. Logo de cara já deixa claro que as fadas das estações quentes veem as fadas do inverno com maus olhos, assim, com preconceito. Como se elas fossem diferentes, assim, fossem muito frias, que não querem papo com as outras, que elas vivem num lugar inóspito e, sei lá, muito difícil. Mas é aquele preconceito que veio por, assim, você não conhecer de fato aquelas pessoas e não ter contato, né? Então eles começam a inventar histórias ao longo dos anos sobre as fadas do inverno, então ninguém tem uma opinião boa sobre elas, e elas têm até um pouco de medo dessas fadas. E a Clarion, ela não tem essa opinião. Ela tem curiosidade de saber como é lá, mas ela não pensa mal das fadas de lá. Mas a rainha, que é a que tá agora, que vai passar, é a rainha atual que vai passar a coroa pra Clarion, ela realmente tem uma opinião bem ruim das fadas de lá. Ela não quer que a Clarion se misture ou pense muito nas fadas do inverno e deixa isso bem claro pra ela, que é a Elvina, né? Mas aí começa a acontecer um problema
que aparecem uns monstros no reino das fadas ali. No mundo das fadas, eu não lembro como é que eles chamavam o reino delas, mas são monstros que são meio imateriais, eles são pesadelos, como eles chamam. E quando eles atacam as fadas elas entram num sono, que elas não conseguem acordar. E isso é um problema gigantesco, né? Porque se você começa a dormir e não acorda mais, imagina se todo mundo é afetado, aí não tem como mais mudar as estações e não tem como elas sobreviverem desse jeito, né? E aí esses monstros, eles vêm do inverno, da fronteira do inverno com a primavera, eu acho, se eu não me engano. E aí isso é mais uma questão, assim, que aumenta mais esse preconceito, né? Essa questão, porque, tipo, ai, então essa questão dos monstros, ai, deixa as fadas do inverno resolverem lá, porque isso não é problema nosso, e não sei o quê. Eles ficam com um pouco de raiva das fadas do inverno. E a Claire fica assim, não, mas elas provavelmente estão sofrendo também, né, com esses monstros, e ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como derrotar eles, ninguém sabe como curar essa doença do sono das fadas. Então a Clarion, ela decide investigar por conta própria, assim, porque ela vê que a rainha não tá deixando ela fazer as coisas também, porque ela fica meio assim, ah, como ela vai ter a coroação em breve, a Clarion não pode se arriscar, ela não pode morrer, porque senão ninguém sabe o que vai acontecer, assim, se as estrelas vão mandar outra rainha para as fadas ou não, porque a Clarion veio de uma estrela, as rainhas das fadas vêm desse jeito. E ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eles ficam protegendo a Clarion dos perigos e não deixam ela se intrometer muito nesses assuntos perigosos. Só que ela sente que tem que fazer alguma coisa. Então, é isso que ela vai fazer. Ela vai até a fronteira do inverno para ver o que dá para fazer lá. E lá ela encontra o Milori, que é o responsável que cuida do inverno, né? Porque cada estação, as fadas das estações, tem um lord que cuida das estações. E o Milori é o Lorde que cuida do inverno, né? Na verdade, o título dele nem é esse. O título dele é Guardião do Bosque do Inverno. Aí, quando ela encontra ele, ela descobre, eventualmente, assim, conforme for encontrando ele, conversando com ele, descobre que ele é o responsável por cuidar de um lago que esses monstros, os pesadelos que estão invadindo o reino agora, estavam congelados embaixo de um lago e ele que é o protetor, o guardião que ficava responsável por manter os monstros lá. Só que agora o lago começou a rachar e os monstros começaram a escapar e ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que fazer para parar isso ou para consertar o problema. Por isso que ele foi até a fronteira para pedir uma reunião com a rainha para ver o que eles podiam fazer, né? Então ele queria uma aliança. Só que a Clarion fica pensando, cara, a rainha não quer nada com o povo do inverno, então não vai adiantar ele pedir uma reunião com a rainha. Então eu mesma vou tentar resolver esse problema, vou investigar com ele, e é isso. Então, o livro é meio dividido assim, a Clarion tentando cumprir os deveres dela antes da coroação, assim, que ela tem muitas responsabilidades, e investigando com o Milori essa questão dos pesadelos. E acho que é mais ou menos isso a premissa, assim, não quer. Isso sem spoilers, né? Mas daqui a pouco eu vou agora comentar as coisas que eu achei com spoilers. Então, se você quer ler esse livro, assim, sem spoiler nenhum, recomendo que saia agora, porque eu vou comentar das coisas que eu achei que foram bem feitas ou não, que eu curti. Enfim, a questão é assim. É que o que eu achei, assim, desde o começo, eu achei essa coisa vamos passar a coroa pra Clarion, né? A Clarion é a próxima rainha, porque ela veio da estrela, e a rainha antiga, tipo, vai passar a coroa pra ela. E aí, quando eu vi essa situação, eu pensei, tá, mas por quê? Tipo, o que que leva os céus mandar uma estrela e agora vai ter uma nova rainha, assim, sabe? Qual que é a decisão ali? Ninguém sabe por que que isso acontece, como que isso acontece. E o livro ele fala aqui que as rainhas vivem até mais ou menos uns 1000 anos. Tipo, elas vivem por muito tempo. E essa rainha agora, que é a Elvina, ela tá um tempão ali governando. Eu acho que era por uns 1000 anos também. E aí eu pensei, cara,
Se as rainhas vivem até uns 1000 anos, então eu acho que é uma troca de rainhas, porque a rainha antiga provavelmente vai morrer, ou, sabe, vai acabar sucumbindo assim e precisa de uma nova rainha. Só que ninguém fala isso durante o livro. Eu pensei assim, cara, mas não é isso, assim? Será que os filmes falam disso e aqui não resolveu não falar porque é uma coisa óbvia? Só que ninguém questiona nada. A Clarion não questiona por que, que ela tem que virar rainha agora. Ela tem só 17 anos, e também eu achei isso meio absurdo, assim, pra uma rainha que vai assumir. Tipo, se rainhas vivem 1000 anos, eu achei, assim, meio. Ela é muito jovem pra assumir o trono, assim. Eu acho que ela deveria. Se elas vivem tanto tempo, ela deveria, sei lá, treinar por muito mais tempo antes de assumir a coroa, né? Mas não, ela só tem 17 anos. E outra coisa que irrita também aqui é que a Elvina fica enchendo o saco da Clarion o tempo todo, óbvio, pra ela poder ser uma boa governante. Tipo, ela tem aulas sobre magia, tem aulas sobre como governar, ela tem responsabilidades que ela tem que cumprir pra ver se ela consegue, né, governar um reino ou não. Só que a Clarion meio que é meio fracassada nessas coisas, assim. Ela tenta muito, ela estuda bastante, mas a Elvina fica decepcionada com ela porque ela não controla a magia dela. Isso é o principal, assim. Ela não consegue controlar a magia que as rainhas têm. Ela tem magia de teleporte e, tipo, luz, sei lá, umas coisas assim. E ela não controla nenhuma dessas magias. E também a Claire, ela é muito sentimental, assim. Ela age muito com empatia pelas pessoas, pensando assim, usando mais os sentimentos, as emoções, né? Ela quer ajudar todo mundo. Só que a Elvina fala pra ela assim, não, se você for ser a rainha, você tem que ser fria, você tem que ser distante, você tem que pensar no bem coletivo, não só no bem de uma ou duas pessoas. Você não pode se deixar levar pelas emoções, sabe? E ensinando coisas que é o que funcionou pra ela, assim. E mandando a menina, tipo, cara, você tem que ser assim e acabou. Se você não conseguir, você vai ser uma péssima rainha. Tipo, meio que assim. E eu achei meio absurdo ela esperar tudo isso de uma fada que acabou de nascer, assim, que tem só 17 anos, sabe? Também não ficou muito claro, assim, porque as fadas, elas já nascem meio que formadas, né? Elas não são bebês e vão crescendo. Eu lembro disso do filme da Tinkerbell, mas aqui ele não entra muito em detalhes, né? Mas só diz que ela tem 17 anos, que também não é muito tempo, assim, considerando o tempo que as rainhas vivem. E então, assim, tem essa coisa meio chata, tipo, parece uma mãe pegando no pé de uma filha e exigindo tudo da filha, né? E a filha não conseguindo cumprir. Mas tem coisas assim, até que faz sentido, né? Porque é uma coisa muito importante, tipo, ela vai ser a rainha, então ela tem que ser a melhor mesmo. Só que tem coisas assim, que nem a Elvina não conta pra Clarion coisas importantes, tipo, de conhecimento que as rainhas têm. E ela decide simplesmente não contar pra Clarion. E isso eu achei meio absurdo. E a justificativa foi tipo assim: porque eu achei que não era importante falar isso pra você agora. Não sei o que, tipo. E era uma informação super importante que ela soubesse, sabe? Então tem várias coisas aqui que parece que a autora colocou na história, assim, só pra história dar certo, pra ter plot twists ou revelações assim, sendo que não faz sentido, assim, o jeito que a Elvina se comportava. E ela aparecia até, assim, meio vilã, meio assim, parecia uma vilã, assim, tipo uma pessoa que tenta acertar, mas acaba fazendo mal. E aqui na história também, a rainha, ela tem um plano. Assim, a Clara tá investigando, né, as coisas, como resolver essa questão dos pesadelos, mas a rainha tem um plano pra, assim, diminuir os danos que os pesadelos vão causar ali nas estações quentes, né? Então ela decide cortar a ponte que liga o inverno com a primavera. Porque as estações, acho que elas têm essa ponte que conecta elas. E aí a Elvina decide, não, vamos cortar fora a ponte, que acho que é o tronco, a raiz da árvore lá que dá o pó das fadas, alguma coisa assim. E para daí os pesadelos não conseguirem atravessar mais para as estações quentes.
E aí eu pensei, cara, isso é um plano muito idiota, assim, porque. Porque, primeiro, a Claire, ela acha um plano cruel, porque isso vai isolar as fadas do inverno lá e elas não vão conseguir atravessar, e nem as fadas das estações quentes atravessar pra lá, caso elas precisem de ajuda, né? Mas a ideia era essa, era isolar os monstros no inverno e o pessoal do inverno que lute, que lide com o problema dos pesadelos sozinhos. Então, o ponto da Claire é que isso é um plano cruel. Mas na minha cabeça é um plano burro também, porque ali no livro conta que os pesadelos, eles são baseados em animais. Então, eles assumem formas de animais. Então, tinha um pesadelo que era um peixe lá, muito grande. Tinha um que voava, que era, sei lá, um pássaro. Não sei, tinham várias formas, né? E aí eu fiquei, cara, uma ponte não vai impedir eles de atravessarem, porque tem uns que voam, uns que nadam, então os pesadelos ainda podem chegar nas outras estações, porque eles são conectados com a água ali e o ar também. Então, assim, não ia resolver o problema. E fora que, assim, tem a questão da doença do sono, né? Que as fadas não estão acordando. Então, isso também ficou sem solução. Tipo, a rainha não trouxe uma solução definitiva para nada. Ela só trouxe uma solução que ia só atrasar um pouquinho o problema, assim, não ia resolver nada. E, enfim, e também eu achei assim, no começo eu achava assim, não, mas elas têm essa árvore que traz o pó da fada para todo mundo, que é o que faz elas voarem, né? E se ela cortar fora a raiz dessa árvore que liga para o inverno, como é que eles vão ter o pó deles lá, né? Mas aparentemente eles têm a árvore própria deles lá dentro do inverno. Enfim, ela até falou assim: cortar a raiz dessa árvore não vai afetar a questão do pó lá para as fadas do inverno. E, enfim, aí outra coisa também que me incomodou, assim, nessa questão dos pesadelos e da rainha, é que a Clarion tem uma hora que ela luta contra os pesadelos, assim, e ela consegue ativar os poderes dela contra o pesadelo, e o pesadelo recua totalmente, vai embora, porque a magia dela é a magia especial das rainhas, e ela usa, tipo, a luz, assim, pra combater os pesadelos. E aí eu fiquei, cara, vocês têm uma das respostas. Vocês sabem que o poder da rainha é muito eficaz contra os pesadelos, porque todo tipo de ataque que as outras fadas estavam usando não funcionava. Tipo, ataque físico, estavam usando arco e flecha, ou os poderes das outras não funcionavam. O que funcionou mesmo para repelir foi essa magia de luz das fadas que têm talento de rainha, né? Talento de regente, como eles chamam aqui. E aí eles ignoram esse detalhe o livro todo. Assim, tudo bem que a Clarion, ela não domina a magia e isso é uma questão. Tipo, ela ativou a magia muito no susto, assim, porque alguém tava prestes a morrer ou tava em perigo mortal. E aí ela ativou a magia. Isso me lembrou também Zelda. Porque, esse livro todo me lembrou muito o plot do Breath of the Wild, né? Porque lá em Zelda, a princesa Zelda, ela também tem a magia, que também é uma magia de luz, assim, que é pra combater um mal que tá pra vir, né? No caso lá é um mal que eles sabem que vai vir, mas ainda não chegou. Então ela tem que treinar muito pra despertar essa magia, pra poder eles terem chance de sobreviver contra esse mal que vai vir. E lá, no caso, é o pai dela que fica enchendo o saco dela pra ela cumprir o dever dela e despertar essa magia, porque lá é a família real que tem esses poderes, né? Só que ela não consegue despertar o poder. E a hora que ela consegue despertar é justo numa hora que alguém tá correndo perigo mortal. E aí ela consegue ativar a magia, sabe? Então me lembrou muito, assim, não é uma coisa inédita esse conceito de usar a magia quando você não tá pensando, né? Porque elas fazem várias coisas, se estudam, pensam muito, racionalizam, né? Mas aqui. E aqui também o livro não entra em detalhes quando a Clara finalmente consegue usar a magia. O que, que foi que ativou? Se foi realmente ela tentando salvar alguém, foi porque ela tá usando as emoções dela. Não fica muito claro. Tipo, depois disso, nem importa muito, né? O importante é que ela consegue depois usar os poderes. Mas deu pra fazer essa comparação com Zelda, assim, que eu achei muito parecido a questão de também da personagem não se sentir capaz, né? Se sentir pressionada, estressada, e enfim. Mas essa questão da magia dela, depois é ignorada, tipo.
E aí eu pensei, cara, mas a rainha atual, a Elvina, também tem essa magia. Ela também poderia combater os pesadelos usando a magia dela, ainda mais porque ela sabe usar a magia, né? Só que aí depois no livro conta que a Elvina tá com a magia fraquinha, que ela tá com pouco poder, mas aí eu achei estranho ninguém sugerir isso, a Clary não falar pra rainha, sabe? Só ignorar esse detalhe. Então, esse foi uma inconsistência que eu não gostei muito nesse livro. É que assim, quando eu vou ler um livro de fantasia, tudo bem que aqui é romantasia, né? Mas eu gosto de saber mais do sistema de magia, como que as regras funcionam ali no universo, mesmo que seja o universo das fadas. Eu queria mais explicações, só que elas meio que não sabem de nada, é meio muito no feeling. O que não faz muito sentido, assim, porque, que nem, quando que vem a próxima rainha? Quando cai da estrela. Mas tá, e daí? Isso acontece a cada 1000 anos sempre? E se uma rainha morrer antes dela ser coroada, será que o céu vai mandar outra estrela com outra rainha? Ninguém sabe. E aí eu fiquei assim, cara, como é que vocês não sabem de nada, sendo que faz trocentos milhares de trocentos anos que vocês têm esse reino, esse governo que é desse jeito? E tudo que elas não sabem, a rainha fala assim: é porque as informações foram esquecidas, a gente não tem mais os relatos de como era antigamente, tudo tá meio obscurecido, né? Porque os governos duram muito tempo, né? Tipo, 1000 anos é muita coisa. Então, é meio que isso, ela só, tipo, a gente não tem mais a informação que a gente deveria ter e é isso. E aí eu acho meio estranho elas viverem dessa forma, assim, sem ter certeza de nada, né? Ainda mais sobre os poderes dela também. Tipo, eu achei que era uma coisa que era meio óbvia, assim, de como que tinha que ser usado. Tanto que o Milori fala pra Clarion assim, cara, todas as fadas sabem usar os poderes. Tipo, elas já nascem sabendo. Então você também sabe, mas você só não tá conseguindo acessar. E aí eu achei meio absurdo, porque ela não conseguiu, porque a Yuvina ensinou ela errado. Tipo, a Yuvina ficou insistindo em um método que não tava funcionando. E aí eu fiquei, cara, mas todas as fadas sabem usar o poder, por que que ela tá ensinando errado pra Clarion? Então eu achei a Yuvina como personagem, assim, muito incompetente como rainha. Uma pessoa que é tão velha, assim, que tem tantos anos de experiência, assim, fazer tantas cagadas uma atrás da outra. Eu achei meio difícil de engolir, assim. E tudo bem que tem essa coisa também de, às vezes, conforme a pessoa vai ficando mais velha, tem algumas pessoas que vão ficando arrogantes, que, assim, tem uma visão muito estreita do mundo, né? E é difícil essa pessoa abrir a cabeça para outras ideias. Mas aqui foi meio too much. Eu fiquei. Dá muita raiva dessa personagem da Elvina, e eu sei que é de propósito. Você começa a sentir irritação com ela, assim, e também empatia pela Clarion, pra essa situação toda, assim. Aí, outra questão, né? Beleza, isso é a questão da fantasia, da magia e tal, show. Aí, outra questão, que é o principal desse livro, é o romance, né? Vamos entrar na questão do romance, dos personagens, né? Do Milor e tal, com a Clarion. Porque o que eu sabia, assim, por alto, é que nos filmes da Tinkerbell, a Clary é a rainha e tem o Milori, ainda existe, tá bem, tá vivo. Só que eles se gostam, mas não tinham nada entre eles, né? E aí, aqui mostra eles se conhecendo a primeira vez, interagindo, se apaixonando e aí decidindo, por que que eles não podem ficar juntos, né? E eles seguem separados. E o romance em si eu achei bem fraco. Aqui eu fiquei bem decepcionada com o jeito que foi feito, porque eu acho que não teve tempo da autora assim construir uma coisa mais sólida entre eles, porque eles estavam ocupados resolvendo a questão dos pesadelos, que eles não passavam tanto tempo assim se conhecendo ou tendo trocas mais profundas. Era uma coisa ou outra assim, porque a Clarion, ela é uma pessoa que tava desesperada, assim, por pessoas que tratassem ela que nem gente normal. Tipo, porque todo mundo trata ela, ai, nossa, Sua Alteza, meu Deus, e não olha nos olhos dela e trata com formalidade, porque ela é a futura rainha, né? E acho que só quem trata ela meio normal é a guarda pessoal dela e a melhor amiga dela, porque elas cresceram meio que juntas.
E o Milori não trata ela com essa formalidade, ele trata ela normal, que nem gente, assim, tipo, com educação, mas como se fosse de igual para igual. E a Clarion, ela fica doida com isso. Ela fica totalmente assim, meu Deus, ele me trata que nem gente. E isso eu achei engraçado, porque tem livros de romance que a menina fica caidinha pelo cara, pelo protagonista, porque o cara tratou ela que nem gente. Tipo, ele fez o mínimo, sabe? Ele fez o básico, tratou ela bem, assim, normal. E aí a menina fica louca, porque, ai, não sei o quê, ai, ele é tão gentil, sendo que ele não fez nada demais, assim, ele não, sabe? E é meio que essa vibe aqui. O Milori também não trata ela, tipo, super, nossa, uau, sabe? Ele é ok, assim. Mas ele em si, como personagem, eu acho que eu senti falta nesse livro, que é uma coisa que eu tenho refletido em livros de romance, é que às vezes é bom ter os dois pontos de vista, sabe? Tanto do protagonista masculino quanto do feminino, ou os dois interesses românticos. Porque aqui parece que, assim, a gente tá muito tempo preso na cabeça da Claire e ela tem muitos pensamentos, assim, exaustivos e repetidos, sabe? Sobre tudo que tá acontecendo. E isso cansa, né? E se tivesse, eu acho que os pensamentos do Milord, assim, pensando na Clarion ou nas coisas do reino dele, eu acho que a história ia ficar mais rica. Porque a gente não tem acesso aos pensamentos dele, o que, que ele tá achando. Não tem, assim, só tem alguns poucos diálogos dele e eu acho que eu sinto falta de aprofundar nos dois, assim, como indivíduos, não só na protagonista feminina, né? Que geralmente os livros de romance só focam na protagonista, né? Então, sei lá, eu senti falta disso, assim, que eu acho que o outro livro da autora, da Alison Saft, que é Uma Magia Fatal, ela fez isso, tem dois pontos de vista dos dois protagonistas. Eu acho que é isso que falta, assim, pra realmente construir um romance mais rico, mais detalhado, pra você acreditar neles, assim. E aqui não, eu achei que foi muito raso, eu achei que as poucas interações, assim, o pouco que teve foi ok. Mas eu senti falta de muito mais, assim, da personalidade dele mesmo. Porque a Clara ficou, nossa, ele é tão engraçado. Ele tem um senso de humor meio sarcástico. Nossa, eu não achei. Eu achei ele bem de boas, assim. Eu achei ele bem tranquilo. Enfim, sabe, eu acho que faltou. E também porque a história em si, ela acontece em mais ou menos umas 2 semanas, por aí, 3 semanas no máximo. Então não deu tempo deles realmente terem tempo de se conhecer. Eles se encontraram poucas vezes, não foram muitas. E teve uma cena ou outra fofinha deles conversando na ponte, ali na fronteira, mas foi bem pouquinho. Então eu achei bem fraquinho o romance, não senti química também entre eles, assim. Eu só achei que foi uma coisa assim, ah, a gente tem a mesma idade, ah, mais ou menos, né? A gente tem responsabilidades parecidas, e ele me tratou que nem uma pessoa normal. Foi meio que isso. Ah, e nós dois somos bonitos também. É, né? Que na verdade a gente só sabe que ele é bonita, mas a gente não sabe o se ele acha ela bonita ou não, mas é óbvio que ela é, né? Belíssima também. Mas é meio que isso, assim, ah, romance meio adolescente, meio bobinho, é só isso. Não precisa de muito, assim, para os personagens ficarem juntos, mas não é o tipo de romance que eu gosto de ler. Eu gosto quando realmente sim tem uma conexão entre eles pela personalidade, pelos gostos, pelo que eles são. E aqui foi poucas coisas, eu acho, mas eu entendi que é um livro jovem, né? Eles são jovens, ela é adolescente praticamente. E mas eu gosto até tipo, o outro livro que ela escreveu, esse que eu citei agora, eles também eram novos, eles também eram adolescentes. E lá eu senti que teve uma conexão muito mais profunda entre eles. E aqui não. Aqui eu não senti nada, sabe? E eu fiquei meio triste, assim, porque eu acho que Isso que é uma coisa que eu fiquei pensando, assim. Talvez quem assistiu os filmes, conhece muito do universo da Tinkerbell, talvez tenha mais contexto, mais informação sobre os personagens, goste deles como eles são já, e aí vai aproveitar mais esse livro. Assim, porque esse livro ele por si só não me entregou tudo que eu gosto de ler num romance, sabe? Numa romantasia, pelo menos.
E o pior é que eu li resenhas que dizem o contrário também, que assim, falar, se você gosta desses personagens por causa dos filmes, esse livro talvez não entregue o que você quer também. Então eu fiquei meio assim, ué, né? Então, e também já vi gente dizendo que a autora meio que não acerta muito a personalidade da Clarion e nem do Milori, assim, que ficou meio diferente, sabe? Acho que é mais da Clarion, né? Que falaram que é meio diferentona. Mas, enfim, eu não tenho as referências do filme, então eu só tô dizendo o que eu acho conforme o que eu li aqui, unicamente no que eu li nesse livro. Então, romance eu acho que deixou muito a desejar, assim, esperava mais. E eu gosto de romance fofo, porque aqui é bem fofinho, é tipo, trocamos um beijo e, sei lá, demos as mãos. Só que eu achava que quando a cena que eles se beijam poderia ter sido só no final, sabe? Eu acho que poderia ter sido um momento mais pra frente, assim, só pra criar uma tensão maior. Assim, aquele sentimento de, meu Deus, eu quero que eles fiquem juntos logo. E aí eu queria que isso fosse estendido o máximo possível no livro, mas chega acho que mais ou menos na metade, eu acho, e eles já se beijam. Eu fiquei, eu não gostei. Queria que tivesse esperado mais, sabe, pra acontecer. E daí depois tem aquela palhaçada de tipo, eles se beijam, aí no dia seguinte ela fica pensando, nossa, será que ele se arrependeu da escolha dele? E ele também fica pensando nisso, será que ela mudou de ideia? Será que foi um erro? Aí é aquela uma mini tensão assim pra ficar na dúvida se eles realmente se gostam ou não. Mas aí é claro que eles se gostam, né? Se der um beijão daquele lá, você acha que é o quê? Não engana ninguém. Aí beleza. Aí eu achei engraçado nesse livro também. É só um detalhe que eu achei engraçado, não é negativo. Eu acho que é até positivo. Que a Clarion, ela vai até o inverno pra poder investigar lá, ver o lago, ir numa biblioteca que tem lá, que só pode. Tem um livro lá que só quem tem talento de regente consegue ler o que tá escrito. Então, tem que levar a Clarion até lá, porque o livro não consegue ir até a fronteira, porque ele é um livro muito frágil. E aí eles pensam, tá, mas como que a gente vai pra lá? Né? Como que a Clarion vai pra lá, sendo que as asas são muito frágeis, né? Por causa do frio. E aí a solução é simplesmente, vamos fazer um casaco. Um casaco de inverno. E eu achei engraçado porque isso é muita vibe, tipo, pessoas que moram no Nordeste vindo pro Sul, que não conhece o frio, nunca sentiu frio e não tem roupa de inverno. Aí quando vem pra cá e sente o frio a primeira vez, fica meio chocado e aí tem que usar roupa de inverno e não sei o quê. Me lembrou isso, eu achei engraçado. E aí é isso que elas fazem. Ela pede ajuda pra amiga dela confeccionar um casaco, mesmo que a especialidade da amiga dela não seja tecido nem nada. A amiga dela mexe com metais e a outra conseguiu fazer um casaco, o que eu achei meio incoerente, mas a história meio que fala, porque ela é muito talentosa e ela consegue fazer de tudo, que ela é uma fada artesã, né? Só que eu achei meio estranho, porque aqui o livro ele não entra muito nesse assunto, mas ele deixa claro que cada fada tem, além da sua função básica, assim, que nem a Clarion, a função básica dela é ser regente, né? Mas que nem tem as fadas do verão. Eu sou uma fada do verão e eu tenho o poder de, sei lá, de calor, vamos supor. Mas cada fada tem um talento específico. Tipo, eu sou uma fada do verão, mas eu cuido dos animais, sabe? Eu tenho talento com os animais. Eu sou uma fada da primavera, mas eu tenho talento de água. Tipo, sei lá, enfim, cuido das coisas da água. Não sei explicar. Aí as artesãs têm isso também. A artesã, ela tem o talento de artesã, ela é uma fada artesã, mas ela é especialista em mexer com metais, por exemplo. E aqui não, aqui, tipo, essa amiga em específico, ela tem essa especialidade, mas ela aparentemente consegue construir qualquer coisa. E aí eu achei que os talentos específicos era só o que essas fadas conseguiam fazer, mas pelo jeito não. E mas enfim, né? Detalhes que eu fiquei, é só um detalhe que eu só fiquei, de picuinha, sabe? Mas o casaco resolveu o problema da Clarion, assim, foi até bem fácil, assim, essa solução. Só que, mesmo assim, mesmo o casaco ajudando,
A Clarion não podia ficar tempo demais no inverno. Assim, acho que ela consegue ficar algumas horas. Mas depois disso ela começa a sentir o frio no corpo. E é um frio, assim, terrível. Não é um frio normal, assim. É um frio que ela começa a passar mal, de fato. Então, ela não consegue ficar muito tempo mesmo com o casaco. E isso eu achei interessante, mas a solução ser um casaco é uma solução simples. Eu pensei até, ah, será que elas vão fazer uma poção mágica pra proteger as asas? E não sei o que, não, é só um casacão mesmo, de inverno. Mas enfim. Aí a questão da história, a história ela fica um pouquinho arrastada, eu acho, em certos momentos, assim, de resolver essas coisas, de aí resolver coisas da coroação, porque ela ainda tem reuniões com o pessoal dos lords das estações para resolver coisas assim que não tem importância no fundo, mas que para as fadas é muito importante, assim, de o vestido, a decoração, o bolo, a comida. E aí, é meio preguiça dessas coisas, assim. Sendo que tem gente que foi afetada pelos pesadelos que estão literalmente dormindo, assim, sem poder acordar, e eles, assim, vamos fingir que essas coisas não estão acontecendo. Vamos fingir normalidade, assim, pra o pessoal não entrar em pânico. Aí tá. Aí tem outro detalhe aqui que é dessas personagens que são as amigas da Clarion, né? Que uma é a guarda pessoal da Clarion. Eu gostei dessa personagem. Eu achei ela bem interessante. E tem a amiga da Clarion também, que é a artesã, né? Só que aí a Clarion deixa claro desde o começo assim, ai, porque é óbvio que elas se gostam e elas não fazem nada. E não sei o quê. Aí eu fiquei meio assim. Eu achei meio na cara tudo o romance delas. Eu achei meio chatinho de ler sobre. Não achei interessante. É só um detalhe, assim, entre elas ali e tal. Mas não achei legal de ler sobre, sabe? Achei que foi feito de uma forma muito. A Claire é muito assim. Ai, meu Deus, eu não tenho paciência mais, porque é óbvio que elas se gostam e elas ficam fingindo que não. E aí ela fica meio assim, aí eu, tá bom. Aí, beleza. Indo mais pro final da história, tipo, a Claire e o Milord, eles conseguem resolver a questão do lago lá, que é selar o lago com o poder da Clarion. Só que aí, tipo, eles nem vão conferir se as pessoas acordaram por causa disso. E eu achei um absurdo, tipo, tá, vocês conseguiram congelar o lago lá de novo, mas vocês não vão imediatamente ver se as pessoas acordaram dos pesadelos, né, do sono lá. E de fato, tipo, no próximo capítulo ela vai pra casa, aí quando ela acorda, ela descobre que as pessoas não acordaram. Eu falei, mas por que vocês não conferiram antes? Vocês ficaram meio confiantes demais no plano de vocês. E aí dá errado esse plano de que eles selaram o lago, não dá certo, o negócio quebra mais lá. E aí depois tem uma batalha final que é contra um pesadelo que é o maior pesadelo de todos, aparentemente. E a Claire derrota ele bem facinho. Eu achei, assim, eu achei até bem rápido. Eu acho que a Alison Saft não é muito boa em escrever cenas de ação, assim, de clímax mesmo, é agora ou nunca, sabe? É muito rápido. Assim, as coisas acontecem de uma forma muito rápido e não tem dúvidas que a Claire ia vencer. Eu gostei da cena de batalha que tem antes, assim, tipo, é uma cena mais épica, que tem várias fadas lutando, a Claire e as amigas também, as duas, elas foram pro inverno pra ajudar ela, eu gostei disso. E as fadas do inverno lutando, né? Eu gostei bastante dessa cena. Eu gostei que essa cena no final, que a Claire tá pra morrer e ela precisa voltar pra primavera, para as estações quentes, e o Milori leva ela. Porque senão ela vai morrer, sabe? É o único jeito. Só que ele começa a ficar mal, né? As asas dele começam a derreter no verão. Mas mesmo assim ele leva ela. E aí a consequência disso é que ele não consegue voar mais. Por causa que as asas ficaram danificadas. E a Clarion sente uma culpa imensa por causa disso. E essa é uma das justificativas no final. Que a Clarion decide assim que eles não podem ficar juntos
Quando ela se tornar rainha, ela se torna rainha no final do livro e ela declara que é proibido as fadas ultrapassarem a fronteira do inverno com as estações quentes, dos dois lados, tipo, ninguém pode passar, porque ela reconhece que é perigoso para as fadas, assim, para os dois lados, né? Só que eu fiquei meio assim, cara, você ficou muito tempo indo no inverno com um casacão, de boas. Você andou de trenó, você foi lá na feirinha lá, nas barraquinhas que teve no baile lá no inverno, você foi até a biblioteca, você foi até o lago, tudo isso de boas. Tipo, a questão é que você não pode ficar muito tempo lá, senão fica ruim, senão realmente tem consequências, assim. Então eu não achei que a proibição fez tanto sentido assim. Tudo bem que as fadas do inverno realmente não tem como se proteger no verão. É aquela coisa, tipo, se você tá com frio, você bota uma roupa quentinha. Mas se você tá com calor, o que que você faz? Não tem muito o que fazer. E, e aí eu achei meio extrema essa proibição. E uma proibição dessas, eu acho que só continua a perpetuar o preconceito que as fadas podem ter. Assim, porque a rainha Clary proibiu porque é perigoso. Então, sei lá, conforme o tempo for passando, que nem aconteceu nos reinados anteriores, talvez elas continuassem com preconceito com as fadas do inverno, sabe? Mesmo que ali todo mundo ficou sabendo que as fadas do inverno são fadas de boas, gente boa, e que ajudaram a resolver o negócio dos pesadelos, né? Mas aí, sei lá, eu achei que foi meio extrema a proibição. Eu achei que. Não sei, eu sei que é pra proteção das fadas, mas eu achei meio. Ai, será que é tão perigoso assim? E a decisão dela não ficar com o Milori no final fez sentido pro contexto da história, porque ela não gostou que o Milori se sacrificou, Milori, sei lá como é que fala, sacrificou as asas dele pra salvar ela. E ela também, o livro todo, ela agiu assim, querendo resolver o problema, né? Só que a amiga dela também falou: olha, você tá fazendo isso porque você tá afim daquele boy. E não, assim, você tá. O seu julgamento tá meio assim, suas emoções estão tomando conta de você, sabe? Você não tá só fazendo essas coisas pelo bem das fadas, é porque você quer ver ele. E ela meio que admite isso. Ela, tipo, reconhece isso e ela fala assim: ah, se eu for ser a rainha, eu não posso tratar as pessoas diferente, sabe? Tipo, tratar alguns com mais importância que outros. E aí ela decide que um relacionamento com ele ia atrapalhar as decisões racionais dela, né? Que é o que a outra rainha falava pra ela o tempo todo, que ela tinha que ser fria, né? Só que eu fiquei assim, cara, mas é esse amor que você sentiu, não foi só o amor que ela sentiu por ele, essa paixão, porque eu nem chamaria de amor, porque eles até falam, ah, porque a gente se ama, não sei o que, é só uma paixão pra mim, foi mais uma paixão que talvez depois virou amor, mas ali no começo pra mim era uma paixão adolescente, né? E eu achei que isso não era muito impeditivo, assim, de. Tipo, isso que o motivou mais ela a ir atrás, sabe? A ser uma pessoa melhor. Foi ele que meio que deu um toque nela de como ela usar a magia dela da forma certa. Então, só teve coisas positivas, não teve nada negativo, assim, fora essa questão do sacrifício, né? E, assim, faz sentido ele se sacrificar pra salvar ela, porque ela é a rainha, sabe? Então, os cidadãos normais do reino, eles. Acho que faria. Qualquer um faria isso por ela também. Eles têm que. Tipo, a guarda dela, por exemplo. Ela tem que se sacrificar pela rainha, sabe? Porque a rainha é muito importante. Então, sei lá, eu achei que é um motivo. É um motivo válido, mas pra justificar eles ficarem separados, eu achei meio. Ai, não sei. Achei que poderia ser mais intenso. Eu acho que poderia ter tido consequências mais graves ainda. Eu não sei. Eu senti falta, assim, de um peso maior. Porque eu já li livros de romance proibido, assim, que o casal realmente não pode ficar junto. E não fica junto por motivos muito mais graves que não tinha uma solução. E aqui eu acho que tinha solução. Eu acho que se ela vestisse o casaquinho e fosse ver ele de vez em quando, tava ótimo. Ai, mandar carta, ver ele na fronteira, tipo, não tinha problema, sabe? Até porque eles tinham que se ver de qualquer jeito pra governar, né? Porque ele é um dos lords das estações. Então, sabe? Eu achei que a decisão dela foi só pra, ai,
Vamos ficar sofrendo aqui uma eternidade sem resolver os sentimentos. Tanto que eu fiquei vendo depois, eu não assisti os filmes, né? Mas eu sei que, eventualmente, eles vão ficar juntos. Então, eu acho que a justificativa dela agora não fez sentido, sabe? Então, sei lá. Talvez eu tenha perdido algum contexto dos filmes, né? Mas só com esse livro aqui, realmente, eu achei que foi uma justificativa meio fraca. E sei lá, foi meio que isso, assim. Eu acho que por ser um livro da Disney também, um livro bem jovem, eu acho que tem coisas que a autora não podia colocar no livro, ou. Ah, principalmente se falando do universo das fadas, né? E também a questão da relação dos personagens. Não podia ser um livro muito pesado, nem muito adulto, né? Porque é um livro, né, para um público jovem, porque é do universo da Tinkerbell, assim, são fadas, assim, não é uma coisa séria demais, né? Mas, mesmo assim, tipo, eu li pensando no que eu gosto de ler, né, assim. Então, eu preferia que algumas coisas tivessem consequências mais graves mesmo e tivesse um pouco mais de emoção e um romance fosse um pouco mais estruturado. E o romance, eu digo, não precisava ser mais explícito nem nada, não. Eu gosto de só, tipo, ai, e aí a gente deu a mão, sabe? Ai, segurei na mão dele. Eu gosto desse tipo de romance, que tem migalhas, sabe? Eu gosto de romance de migalhas, assim. E só que aqui não. Ele foi fofinho, mas faltou molho mesmo, faltou sustância, enfim. Mas eu não acho que é um livro mal escrito, eu acho que é um livro bom, assim, ok. E foi divertidinho ler. E mais importante, eu acho que ele deu vontade de assistir os filmes da Tinkerbell. Que eu fiquei pensando nisso, assim, que é uma coisa minha infância, né? E também tem um outro livro, que é do universo da Tinkerbell, que eu fiquei muito interessada em ler, que ele é meio steampunk. E é por um outro autor, não sei quem que é. Eu não sei se também é infanto-juvenil demais, mas eu fiquei muito interessada. E também tem uma capa muito bonita aquele livro. Então, eu acho que eu gostei dessa coisa do universo das fadas. Eu só sinto falta de um pouco mais de estrutura na lore mesmo, no universo, a questão das magias. Eu acho que os filmes trabalham melhor isso. Provavelmente, né? Porque aqui eu sei que o foco não foi isso, foi o romance, mas o romance também não achei que foi excelente, sabe? Então eu acho que esse livro pode agradar tanto pessoas que nunca leram, quer dizer, nunca assistiram filmes, tanto as que já assistiram, se elas gostam muito desses personagens, gostam muito desse universo. E quem nunca teve contato com nada, eu acho que pode aproveitar a leitura, principalmente pessoas que não leram muita romantasia, nem livros de fantasia no geral. Eu acho que esse é o segundo livro que eu li sobre fadas. Eu acho que eu já li um outro livro de fantasia, romantasia, de fadas muitos anos atrás, assim. E eu gostei, assim, eu achei fofo. Tem umas descrições bem bonitinhas, assim, das roupas que elas usam, dos cenários, né? É, eu acho que fica meio excessivo em alguns momentos e não precisava, mas no começo eu acho que você fica bem imerso, assim, nesse universo. E eu acho que tem coisas interessantes, assim, tipo, as fadas, elas voam, né? Elas raramente andam. Então, a sociedade delas é construída, assim, as estruturas, elas consideram isso, assim, que elas sempre vão usar as asas para voar. E aí, quando a Clarion não pode usar as asas para ir pro inverno, tem vários obstáculos, sabe? Que impedem ela de se locomover melhor lá. E esse tipo de detalhe eu achei bem legal e interessante. Então, é meio que isso, assim. Eu gostei do livro, eu acho ele ok. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. Então, eu recomendo pra quem gosta de romantasia fofa e gosta da Tinkerbell. Mas vá ciente que não é perfeito. Eu acho que tem muitos detalhes assim que poderiam ser bem melhores. Mas não acho um livro ruim, não. E deu vontade de ver mais os filmes da Tinkerbell. Então é isso, gente. Obrigada por assistir essa resenha. Não esperava que eu fosse falar tanto tempo assim. Mas, enfim. E perdão também que a minha voz tá meio esquisita. É que eu tô ficando gripada. Infelizmente. Mas é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Até mais e tchau, tchau.